Olá, bem-vindo a este canal, onde tu aprende a andar de moto desvendando como as coisas funcionam. Se não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa aquele like bacana e compartilha com aquela pessoa que tem medo de fazer curva. Este é o terceiro vídeo sobre curvas. No vídeo anterior apontei 5 coisas as quais não se deve fazer numa curva. Dividi a curva em 3 partes e detalhei cada uma delas. E o vídeo de agora é para complementar mais sobre este assunto. Então pega o teu capacete e vem comigo. Eu inicio com a questão do para onde olhar numa curva. Bem, alguns dizem para olharmos para o final da curva. Porém, nem sempre isso é possível. Então, dependendo da situação, vamos olhar vários ou alguns metros à frente, para o ponto da curva onde queremos chegar. E concomitantemente vamos atualizando esse ponto à medida que vamos avançando. Ou seja, vamos indo e atualizando o olhar para onde queremos chegar. A coisa fica mais ou menos assim. E o que acabei de dizer é básico e fundamental. Nós vamos para onde nós olhamos. É como se o nosso olhar tivesse um imã lá onde ele está. E ele nos atrai para lá. Nós olhamos e vamos em direção aonde está nosso olhar. Conforme eu disse antes, nem sempre é possível enxergarmos o final da curva, principalmente quando estamos na entrada de curva, para iniciar a trajetória. É comum somente podermos observar o final da curva quando já estamos descrevendo a trajetória. Em determinadas situações, nossa visão pode ficar mais ou menos limitada por obstáculos. Por exemplo, observa bem essa curva. Desse ponto da onde a foto foi tirada, só é possível ver até ali. Daquele ponto em diante, sabemos absolutamente nada do que tem. Não há como olhar para o que existe adiante, e muito menos para o final da curva. Vejamos outros 2 exemplos. Agora analisa essa outra curva aqui. Ainda que fosse retirada toda a vegetação, de forma que fosse possível enxergar do início da trajetória o final da curva, não iríamos iniciar a trajetória com a nossa cabeça totalmente torcida naquela direção, e obviamente sem ver coisa alguma do que está logo à nossa frente. Isso seria perigoso e sem sentido. Na verdade, em situação de rodovia é comum não conseguirmos ver o final das curvas mais acentuadas. E o que fazermos em situação como essa ou similar? Bem, em situações como esta, primeiramente, prudência, cautela. Vamos seguindo e atualizando o nosso olhar para o ponto máximo possível onde nossa visão alcança. Beleza? E agora imagina que na velocidade X, o piloto dessa moto entrou nessa curva, fez essa trajetória e ok, tudo certo. No outro dia, na mesma velocidade X, o piloto errou a entrada de curva e entrou tarde nela. O que acontece? A tendência é acontecer isso. Perceba que a trajetória é exatamente a mesma e não há nada de errado. Lembra que a moto só faz o que o piloto determina. Quem erra é quem está sobre ela, não ela. Quando isso acontece, nós motociclistas chamamos de espalhar. E o espalhar acontece por vários motivos.
errar a entrada de curva, entrando tarde, entrar com muita velocidade em uma curva curta e de ângulo pequeno, não inclinar a moto suficiente para ela desenhar a melhor trajetória, ou ainda a combinação de duas ou mais destas causas que citei. Mas o que fazer quando a moto espalhar? Há 3 formas de consertar esse erro. Uma delas é, caso o piloto não estiver muito inclinado, ele dar mais uma leve contra-esterçada. Isso faz com que a moto, entre aspas, volte, ou ao menos não permaneça espalhando. Outro jeito é largar a ponta do pé sobre o pedal do freio traseiro e pressioná-lo de leve. A moto vai diminuir a velocidade e, diminuindo a velocidade, ela tende a voltar ou ao menos parar de espalhar. Uma terceira forma é, caso o piloto tenha voltado a acelerar depois de ter percorrido aqueles 1/3 da trajetória, então desacelerar suavemente, dar uma gradual e pequena fechada no acelerador. Assim a moto também diminui a velocidade e tende a voltar ou parar de espalhar. E aqui preciso salientar uma coisa muito importante. Ocasionalmente, vou repetir, ocasionalmente, tu vai usar alguma dessas 3 formas para corrigir tua trajetória. Não há problema em usar alguma delas de vez em quando, mas há problema sim quando isso se torna um vício de pilotagem, porque o piloto acaba entrando sempre errado na curva e durante a trajetória fica corrigindo ela. Desta forma ele nunca evolui a pilotagem dele, porque ele julga, acredita que é assim mesmo, está tudo certo, quando na verdade não, está errado. A gente sabe, sente, percebe muito bem quando fazemos uma curva limpa, quando desenhamos uma trajetória correta, sem precisar corrigir, e é assim que tem que ser. Entretanto, em outro dia, depois do susto de ter entrado tarde, o piloto, na mesma velocidade, se precipitou e entrou cedo demais. E aconteceu isso. E agora, o que ele deve fazer? Bem, o piloto deve contra-esterçar ao contrário. Sim, no vídeo anterior eu falei a respeito de puxar o mesmo punho que antes empurrou para fazer o contra-esterço, e que isso faz a moto levantar. E fazendo isso, o piloto consegue readequar a trajetória conforme a necessidade. Beleza? Entendido até aqui? Espero que sim. Mais uma vez vou ficando por aqui para que o vídeo não fique muito longo. Espero te encontrar no próximo vídeo sobre curvas, no qual falarei a respeito de uma tocada mais esportiva, mais race. Falou e até mais!